novo curso, na verdade, mas que seria integrado às aulas semanais. Vai ser um verdadeiro curso sobre o catecismo romano. E bem, eu vou pedir que todos comecem com uma Ave Maria. Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. São Joaquim, Rogai por nós. São Carlos Borromeu, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, para quem não conhece, esse é o catecismo romano. Eu vou contar o que é ele. Hoje é uma aula introdutória. Ele tem duas versões, mas são a mesma. Mas tem uma edição facsímile, que é de 1951. Inclusive, foi a primeira tradução feita no Brasil. Bom, para introduzir, eu vou falar a necessidade de estudarmos, né, o catecismo. Depois eu vou falar um pouco da história do catecismo romano, e vou me valer justamente do próprio subsídio do próprio catecismo. E como a ideia hoje é apresentar, em geral, como é que está organizado, qual a finalidade do catecismo. Eu não vou entrar ainda no conteúdo do catecismo, vou deixar daqui a 15 dias começar realmente, aí ponto por ponto, e a ideia é cobrir o catecismo em cerca de 2 anos. Isso não é muito tempo, porque a gente vai ver que, na verdade, os papas sempre recomendaram que se dessem 4, 5 anos, esse catecismo, o tamanho é a substância dele, mas também a gente vai ver que ele não é um catecismo, digamos, para teólogos, pelo contrário, ele é justamente para formar o povo simples, toda a cristandade. Ele é o catecismo por excelência. Então, na verdade, isso aqui é o básico. Bom, por que estudar a doutrina, né? Eu creio que aqui todos já têm a noção, minimamente, da importância de se estudar a doutrina católica. Mas apenas para reafirmar, reassentar nas bases, tenhamos sempre claro que a nossa alma ela sempre necessita de um alimento sólido e para iluminar a nossa inteligência pela fé, que é a doutrina católica. E ela é o que há de mais importante que alguém pode saber, porque justamente a nossa alma, todas as faculdades inferiores dela devem estar ordenadas à vontade, e essa vontade deve estar iluminada pela inteligência, e essa inteligência, a gente vai ver porque, quando for estudar o catecismo, deve estar iluminada pela fé. Então, a partir do momento que nós compreendemos o que é a doutrina católica, suas glórias, sua beleza, é que nós podemos ordenar, de fato, toda a nossa vida para viver cristamente, que foi o que Jesus Cristo veio pregar, né? O que ele pregou foi justamente uma doutrina. E hoje a gente vê, e eu vou inclusive mostrar como sempre foi, já desde muito tempo, é uma grande dificuldade da igreja, a percepção de que os católicos em geral não estudam, não conhecem a própria doutrina cristã, católica. Então, eles praticam muitas vezes a religião, ou seja, eles vão à missa, eles buscam até viver minimamente cristamente, se livrando de alguns pecados mais graves, mas não sabem das razões do porquê crer, ou explicar a sua fé, ou porquê a Igreja Católica foi a igreja fundada por Jesus Cristo, ou inclusive como viver de fato cristamente, né? Porque, por exemplo, parte da doutrina é a moral, os mandamentos, ou seja, como cumprir a vontade de Deus. Então, quais os meios apropriados para obter a graça divina? Então, tudo isso é a doutrina católica. E eu começo citando São Pio X, ele tem uma encíclica sobre o ensino do catecismo, que é a Acervo Nimis, que inclusive geralmente vem nessa edição do catecismo de São Pio X, na introdução, ela foi incluída, que é justamente sobre o ensino. E ele começa justamente comentando com grande pesar a situação dos católicos há 100 anos atrás, e que hoje só agravou, né? E ele começa citando o Papa Bento XIV, que ele disse simplesmente que nós afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padece sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se deve conhecer e crer, para ser contado entre o número dos eleitos.
Então veja que curioso, a gente colocar a maior causa de perdição das almas é o desconhecimento da doutrina católica. Porque se conhecesse bem, talvez não cairia nos pecados que ela cai, mesmo pensando, às vezes, até ser um bom católico. Então a gente vê que, na verdade, uma prática, procurar praticar qualquer religião, na verdade, mas procurar praticar o catolicismo sem conhecer a sua doutrina, é uma prática que, no fundo, é vazia. É uma prática sem substância que facilmente é perdida, porque se torna algo pesaroso, algo, às vezes, a pessoa vai começar a achar aquilo sem sentido e muitas vezes facilmente deixa a religião. Também, certamente, um dos motivos das pessoas deixarem a igreja porque não conhecem a igreja, mesmo estando dentro da igreja. E, por outro lado, o estudo da doutrina, a gente deve deixar bem claro aqui que ela não é simplesmente algo para a criancinha que vai fazer primeira comunhão. Não, todos nós devemos estudar, até porque o estudo da doutrina, quanto mais nós estudamos, mais nós conhecemos e mais nós amamos a Deus. E os efeitos são maravilhosos, né? O próprio São Pio X vai dizer que só a doutrina cristã estabelece o homem na posse da sua eminente dignidade natural como filho do Pai Celestial, que está nos céus, e o que o fez a sua imagem e semelhança para viver eternamente feliz com ele. Ou seja, é só por meio da posse dessa doutrina em nossa inteligência que nós podemos alcançar a dignidade que Deus nos deu, dignidade de filhos de Deus. Porque sem conhecer, e esse conhecimento só vem pela revelação, que é consignada na doutrina, na tradição, no magistério, a gente sequer tem como compreender a nossa dignidade enquanto seres humanos, enquanto a nossa própria natureza, para o que nós somos ordenados. Então, o Papa, nessa encíclica, ele vai, inclusive, discorrendo como o homem, a partir do estudo, os efeitos maravilhosos que esse estudo pode levar. Lógico, se a pessoa também tiver com o coração aberto a querer aplicar aquele estudo na sua vida, né? Então ele vai compreender primeiro as grandezas do próprio Deus que nos criou. Ele vai aprender como cumprir a vontade de Deus. Ele vai aprender a beleza da própria igreja, da liturgia, dos sacramentos, de como receber com fruto aqueles sacramentos. E as virtudes, toda a vida virtuosa, né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, no meio católico, a ideia de que certas coisas a igreja diz que é pecado simplesmente porque mentalidade fechada, porque que é um grande peso, uma coisa desnecessária para hoje. Mas não entende justamente que por trás daquele pecado há um atentado à própria dignidade humana e a beleza da virtude contrária àquele pecado é o que realmente eleva o homem à sua verdadeira dignidade. Então, o estudo dessa doutrina, ela não só é eficaz, ela é algo necessário para todos os tempos e toda a vida cristã. E ainda mais nós, por exemplo, nós somos jovens, ou até quem, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família, que vai ter seus filhos. O que é que ele vai ensinar aos seus filhos? Todo pai tem um dever de ensinar a doutrina católica aos seus filhos, mas como ensinar se ele não souber? Muitas vezes os pais confiam seus filhos simplesmente a catequese paroquial, né? Que na maioria das vezes a gente sabe que é ineficiente, mas o próprio pai, independente de que fosse a catequese perfeita, ele tem o dever de ensinar. E se ele não souber bem, como é que ele vai ensinar? Então, por tudo isso, importa estudar. Então, aqui a gente vai estudar o catecismo, porque justamente a gente vai ver, eu vou mostrar isso, como ele é um manual, assim, um manual de instrução sobre a doutrina católica perfeito. E que ele é necessário para todos os tempos, para quem quer ser bom católico. Principalmente hoje, no ambiente, a gente vê na crise que passa a igreja, como é difícil ouvir a doutrina que Cristo nos ensinou. Né? Então, não pensem que esse curso é apenas para quem, por exemplo, não fez a catequese de crisma, ou porque quem fez mal a catequese quando criança, não. Ele é algo para todos. Ele é algo que importa sempre estar estudando. A não ser que alguém aqui seja realmente um teólogo de grande e profundo conhecimento, eu creio que esse curso, essas aulas, na verdade, eles vão ser frutuosos para todos. O que, inclusive, na verdade, que a gente sempre procurou fazer aqui no Instituto é trazer de uma forma, digamos, menos programática a própria doutrina, né, da igreja. Que agora a ideia é justamente expor como a igreja propõe que estudemos. Uma ordem que a igreja sempre propôs. E tanto é assim, tanto é essa a importância, que o próprio
Concílio de Trento, São Pio X vai dizer, ele diz, né, que o Sagrado Concílio de Trento, falando aos pastores de almas, julgou que a primeira e maior de suas obrigações era de ensinar o povo cristão. Então esse é o objetivo, inclusive, primeiro dos sacerdotes, primeiro da igreja. Porque se ela não ensina, também de nada vai adiantar o que mais ela faça. Seja a liturgia, seja tudo mais. Se os católicos não conhecem a doutrina e a gente vê que justamente o que acontece na maioria das vezes, os católicos já não conhecem verdadeiramente a doutrina. E aqui, uma última citação, um pouco mais longa da Acervo Nimes, para entender essa necessidade de estudar, para, inclusive, já chegando no porquê o catecismo do Concílio de Trento, eu vou expor tudo isso. Mas é curioso como há 100 anos atrás o Papa está bradando, ele está lamentando e pedindo que os bispos façam algo, dada a situação dos fiéis daquela época. Né? E o que é que ele diz? Né? Convém repeti-lo para inflamar os dedos dos ministros do Senhor. Já é crescidíssimo e aumenta cada dia mais o número dos que tudo ignoram em matéria de religião, ou tem de Deus e da fé cristã conceito tal que, em plena luz da verdade católica, lhes permite viver como pagãos. Ou seja, aqueles que estão na igreja, mas vivem como pagãos. Quão grande é o número, não diremos de meninos, mas de adultos e até de anciãos, empurrados pela idade, que ignoram absolutamente os principais mistérios da fé. E ouvindo falar de Cristo, respondem: quem é Ele, para que eu creia nele? Então, veja que coisa, né? E aí ele vai comentando, como por exemplo, os católicos que vão para a igreja, mas praticam usura, que ainda é pecado, ou que inclusive ele diz assim, que se abstém de prazeres vergonhosos, mas na sua mente tem os pensamentos mais torpes, achando que assim ainda continuam com os católicos, quando Cristo disse, né, que até aquilo que a gente, todo mau pensamento já é pecado. E aí, eu acho que se ele tivesse vivo hoje, ele diria assim, hoje os católicos, eles praticam os prazeres mais vergonhosos, achando que são bons católicos, né? Seja o divórcio, ou nem sabem o que é castidade e tudo mais, né? Acho que contra todos os mandamentos, em geral, acho que existem pecados que em geral os católicos pensam que não são mais pecados. E o que é que ele diz, né? Se é coisa vã esperar a colheita da terra que não foi semeada, como se pode esperar gerações adornadas de boas obras, se oportunamente não for instruídas na doutrina cristã? Donde justamente inferimos que, se a fé enlanguece em nossos dias, a ponto de que em muitos sujeitos parece morta, é que se tem cumprido descuidadamente, ou se omitiu de todo, a obrigação de ensinar as verdades contidas no catecismo. E aí, nessa encíclica, ele termina com uma série de normas para todos os bispos, para que os bispos levem os padres, instituindo, por exemplo, o estudo da catequese para as crianças. Ele dá cerca de 10 normas, e eu vou citar a sexta, porque a sexta é dirigida aos adultos. Porque ele fala, por exemplo, que o padre procura dar uma hora de catequese para as crianças que vão receber a comunhão, ou que se formem até grupos de leigos para auxiliar o padre. O Papa já estimula isso naquela época. Mas na sexta é curioso porque ele diz o seguinte: porque nesses tempos de desordem, a idade madura não está menos que a infância necessitada de instrução religiosa. Os párocos e quantos sacerdotes têm um cura de almas, além da acostumada homilia sobre o Santo Evangelho, que hão de fazer todos os dias de festa na missa paroquial, escolham a hora mais oportuna para o comparecimento dos fiéis, excetuando a destinada à doutrina dos meninos, ou seja, que seja um espaço que não seja aquela catequese das crianças, mas uma específica para os adultos, e façam instruções catequísticas aos adultos, em forma simples e acomodadas às suas inteligências, devendo para isso acomodar-se ao catecismo do Concílio de Trento, de tal modo que no espaço de 4 ou 5 anos expliquem quanto se refere ao símbolo, o credo, ao decálogo, à oração e aos mandamentos da igreja. Ou seja, naquela época o Papa ele diz justamente que os padres devem usar o catecismo do Concílio de Trento para formar os adultos. E por que ele não diz, por exemplo, o catecismo que ele próprio preparou, o catecismo de São Pio X? Porque na verdade esse catecismo aqui, ele é um resumo de Trento, também foi baseado no catecismo de São Pedro Canísio, eu vou citar um pouquinho sobre história, e na verdade isso aqui, a gente pode dizer que é para crianças que querem, por exemplo, receber a primeira comunhão. O padre Francisco também disse que a avó dele fazia ele decorar o catecismo de São Pio X, porque de fato ele foi feito, inclusive para que fosse memorizado mesmo, para que as crianças memorizassem, em forma de perguntas e respostas, né? Bastante objetivo, bastante didático, inclusive. Eu creio que hoje, na situação que a gente está,
se um jovem que vai fazer crisma conseguisse assimilar o que está aqui, já seria um grande feito. Porque eu mesmo já dei catequese de crisma em paróquia, tentando usar esse catecismo. Eu não conseguia, geralmente, concluir tudo, até porque eu percebi uma dificuldade, porque hoje o problema educacional ele é muito mais grave que até a doutrina. Né? Então, às vezes os jovens eles sequer têm instrução para compreender bem o estudo do catecismo. Falta de, às vezes, preparo anterior, né? Alfabetização, muitas vezes mesmo. Então, assim, mas eu vejo que esse catecismo já é um bom início, né? Principalmente para quem está se convertendo agora, para quem ainda tem um conhecimento muito básico, ele é muito bom. Mas nós, ou quem quer se amadurecer, os adultos, eles devem estudar de fato o catecismo mais sólido. E aí o Papa recomenda o catecismo do Concílio de Trento. E por quê? Então eu vou contar um pouquinho da história agora do catecismo do Concílio de Trento para entender qual a importância dele e vou comentar as características dele. Bom, o catecismo, ele, no começo da igreja, não existia um livro de catecismo. Esse livro, assim, com um resumo da doutrina, chamado catecismo, ele começa mais ou menos no século XV. Então começa a surgir os catecismos. Antes, logo no início, né, logo na igreja primitiva, logo na pregação dos apóstolos, começou-se a fazer as escolas para os catecúmenos. E essas escolas chamavam catecismo. Então a escola, e geralmente com pregação mesmo, era o catecismo, e também se chamava catecismo o exame que os catecúmenos faziam para serem aprovados para o batismo. Né? Então eles tinham todo aquele itinerário, geralmente os adultos, né? Justamente porque a pregação estava lá, quando os apóstolos começaram a pregar, pregavam para os adultos. Né? E eles faziam um curso, digamos, de catecismo, e também chamavam catecismo a prova, o exame que era feito. Né? Então só depois, só mais ou menos no século XV, começou a produzir aquilo que a gente chama de catecismo, como a gente conhece hoje. Até em forma de perguntas e respostas também é o mais comum. Até o século XV, surgiram sim alguns livros de doutrina. Então vou citar só alguns. Por exemplo, no ano 900, tem um livro na Alemanha chamado Disputatio Coelho, que é de perguntas e respostas, que ele compreendia o trivium, o quadrivium, o ensinamento básico sobre a Bíblia, sobre a missa, sobre os mandamentos. Então, na verdade, é uma espécie de curso de alfabetização cultural cristã, que abrangia tudo, né? Abrangia a gramática, abrangia tudo. O trivium, o quadrivium, a Bíblia, a missa, e ele era bastante usado naquela época, em forma de perguntas e respostas. Mas ainda não era um catecismo como a gente conhece. Em 1100, o teólogo Honório de Alcun, que era aluno de Santo Anselmo, também publicou um livro, mais ou menos, explicando o credo, explicando o pecado, explicando a virtude e os novíssimos. E também o Grupo de São Vitor fez um livro semelhante, buscando abranger a doutrina católica. Agora, essa forma como o catecismo vem separado, seja o catecismo romano, o São Pio X, o catecismo novo, ele vai expor o credo, mandamentos, sacramentos e a oração. Né? Ela tem uma raiz, digamos, próxima do próprio Santo Tomás de Aquino, porque ele escreveu 5 opúsculos justamente sobre o Pai Nosso, sobre a Ave Maria, sobre os sacramentos, os mandamentos e o credo, que eram opúsculos mais voltados justamente à instrução. Não eram opúsculos como as sumas, bastante um arcabouço filosófico muito profundo, era algo mais simples, algo para pregação mesmo. Inclusive, eu acho que tem um opúsculo sobre o credo que é bastante famoso dele, que se vende por aí. Eu não lembro de ter visto os outros. Mas Santo Tomás de Aquino, ele preparou esses opúsculos para a instrução, para a pregação, e ele vai servir de base, inclusive, para a divisão tradicional do catecismo, nessa ordem. Ao longo do século XIII e XIV começaram a surgir livros também nessa linha, e com a invenção da imprensa, no século XV, isso começa a se popularizar. E é curioso que, por exemplo, na Alemanha, o primeiro livro com o nome de catecismo, ele foi feito por um protestante. E um ano depois, Lutero ele publicou 2 catecismos. Tanto que isso aqui, inclusive, é citado logo no início, porque ele tem uma apresentação, né, que ele chama o Pórtico, que conta a história do catecismo, que foi adicionada depois, né, que é dessa edição brasileira. Ele vai contando isso. Inclusive, ele disse que os protestantes reclamaram para si
como os inventores do catecismo. Eles diziam que a igreja roubou deles o catecismo, quando na verdade não. Por quê? Já no século XIII existia um manual chamado Catecismus Valdenses, de 1368, de um sínodo da França, que já baseando-se nos opúsculos de São Tomás, se chamava catecismo. E, inclusive, os missionários na América já buscavam elaborar o catecismo justamente para catequizar os índios. Porque os índios, como eles nunca tinham contato com o cristianismo, eles precisavam aprender o beabá. Então os missionários começaram a ver a necessidade de fazer livros simples, expondo o beabá mesmo, da catequese. Então começaram a surgir versões do catecismo. Ele chega, inclusive, a citar que aqui na América, o primeiro que estimulou a criação do catecismo foi o bispo Frei de Zumarra, que foi o bispo, justamente, o primeiro bispo do México, o bispo das aparições da Guadalupe. E já no início do século XVI, já bem no início, já existiam catecismos aqui. Inclusive, os jesuítas no Brasil, eles até pegaram uma edição famosa em Portugal, que chamava Doutrina Cristã. Eu esqueci o nome do autor, mas também não é importante citar. Eles chegaram a traduzir para o tupi, para ensinar os índios. Então, eles já tinha catecismo em tupi lá no início do século XVI, primeira metade do século. E também foram surgindo, na França, na Espanha, em Portugal, vários livros de doutrina, até porque, como os protestantes também estavam fazendo livros de doutrina, por exemplo, na França, parece isso aqui também está nessa notícia histórica, o primeiro catecismo em francês também foram feitos pelos calvinistas, por Calvino, se não me engano. Então, os católicos começaram geralmente jesuítas, muitos jesuítas, os primeiros catecismos foram feitos, começaram a elaborar os catecismos, até porque estavam se espalhando catecismos protestantes. O próprio Papa, São Pio V, na apresentação do proêmio do Catecismo Romano, ele vai citar isso. E como um dos motivos de ter feito o Catecismo Romano foi para rebater os próprios catecismos protestantes que estavam sendo feitos. E aí é convocado o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento ele foi o maior concílio da igreja, o maior em duração, porque ele durou cerca de 20 anos, foram 3 fases. E logo nas primeiras sessões, os bispos sugeriram criar um compêndio de toda a doutrina católica. Um compêndio justamente para manual, para a instrução de todos os fiéis. Esse compêndio ele não chegou a sair nas primeiras sessões, inclusive ele só vai ser desenvolvido mesmo, a ideia do catecismo, nos finais do concílio. Isso lá por volta de 1560. E ele atrasou um pouco, até porque havia discussões, por exemplo, um sugerido que se fizesse uma versão para crianças e outra versão para teólogos e outra versão para adultos. Isso não foi para frente, acabaram fazendo só uma única versão. E depois São Pedro Canísio, que inclusive já tinha feito catecismos, já tinha feito 3 versões de catecismos, ele fez um resumo dele para crianças, que até se popularizou bastante a partir do século XVI. Então, na prática, existe o livro de São Pedro Canísio, que era um jesuíta, apóstolo da Baviera, e existiu o Catecismo Romano. É interessante notar uma coisa: o catecismo ele já estava sendo finalizado com o Papa Pio IV, que começou a aplicar o Concílio de Trento. Então, ele já começa a aplicar os decretos do Concílio de Trento. E a versão já estava quase pronta, mas o Papa Pio IV ele acabou não conseguindo publicar, ele morreu antes. E aí, em 1566, é eleito Papa Pio V, vai ser São Pio V. E no mesmo ano, a primeira coisa que ele aplica, que é o primeiro fruto do Concílio de Trento, que ele busca criar, é o Catecismo Romano. Então, no mesmo ano que ele é eleito, o São Carlos Borromeu, que era um dos responsáveis pelo texto do Catecismo Romano, ele entrega ao Papa, o Papa apenas manda que se faça uma nova revisão. Em setembro, ele publica esse catecismo, né, o Catecismo Romano. E, inclusive, ele comenta aqui que os bispos de Portugal, inclusive o enviado, o teólogo do imperador de Portugal, ele recomenda até que todos os outros catecismos fossem proibidos, porque a partir desse catecismo foi feito para ser a referência de toda a cristandade, para o ensino de todos os católicos do mundo. Tanto que logo que ele é publicado, o Papa manda que se traduza em todas as línguas quanto possíveis, e ele se espalha
como Pova, né? Porque ele foi o livro mais perfeito assim, em termos de síntese doutrinal para a formação dos católicos. E algumas coisas que é interessante notar. Porque também a ideia de um catecismo é elaborada pelo Concílio de Trento. Justamente porque ele comenta o seguinte, que nas edições que se espalhavam, faltava uma certa unidade de plano. Então isso foi um dos motivos, isso foi um dos objetivos do catecismo romano, foi que ele fosse um todo homogêneo. Então ele vai ter toda uma organicidade, ele vai estar todo bem encaixado, bem harmônico. E também a questão de terminologia, havia confusão, não existia uma terminologia clara. As variantes que comprometiam às vezes a exatidão da doutrina. Inclusive ele cita, por exemplo, que um bispo da Espanha, ele fez o catecismo, só que o catecismo chegou a ser proibido pela Inquisição, porque em algumas coisas ele não era muito preciso. Então esse catecismo foi feito justamente para ser o catecismo mais homogêneo, o catecismo perfeito. Né? E ele vai ver os frutos que como ele foi recomendado por tantos papas, desde o Concílio de Trento para cá. Então, é curioso que o Papa São Pio V, ele é o mesmo Papa, por exemplo, ele instituiu a Missa Tridentina, em 1570. Só que veja que interessante, isso aqui eu vou comentar depois, uma antítese disso, né? Porque a primeira coisa que ele busca fazer é justamente lançar os alicerces da doutrina para a instrução dos católicos. Por isso que logo no início ele já publica o Catecismo Romano e depois ele vai aplicar os outros demais decretos, a Reforma da Bíblia Romana, a Missa Tridentina. E aí, esse catecismo começa a se espalhar. A primeira tradução dele para o português, ele foi feito por... Agora esqueci o nome do padre, mas era de 1590. E foi um pouquinho até atrasado em comparação com os outros, porque os outros já 1 ou 2 anos depois já havia tradução para o francês, para o italiano. E ele também vai ser aplicado no Brasil. Há aqui algumas informações sobre isso. Mas, primeiro, eu vou citar algumas recomendações que se foram feitas logo após a publicação. Primeiro, em 30 anos, ele teve uma difusão que surpreende a quem conhece a sorte do livro naquela época. Nenhum manual de religião teve jamais tantas aprovações e recomendações da Igreja. Então, a edificação dele foi universal. O próprio Papa Pio V, ele não deixava de recomendar. Inclusive, ele mandava, por exemplo, as bulas para as ordens religiosas, que ele fosse lido nas comunidades religiosas. E São Carlos Borromeu, por exemplo, que ele é padroeiro dos catequistas, inclusive, e que ele foi um dos responsáveis pela escrita do Catecismo Romano. Ele dirigia seminário, né? Que também é uma coisa que foi inventada lá justamente no século XVI. E inclusive os padres que queriam se ordenar, eles deveriam até responder no exame se eles tinham e se eles se informavam da doutrina do catecismo de Trento. Ou seja, é uma obrigação de todos os padres que fossem se ordenar tivessem esse catecismo. E ele comenta aqui da reação dos protestantes, mas eu não vou comentar, para não me estender demais nessa parte. E no século XVIII, e já avançando um pouquinho, ele começou a diminuir o seu uso. Por quê? Justamente porque foram surgindo, por exemplo, o jansenismo, que se espalhou principalmente na França. Ele diz aqui, né? O jansenismo investia de todos os modos contra o catecismo romano, por ser um manual que apregou o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Por sua vez, o racionalismo da época, estamos no século de Voltaire e Rousseau, erguia-se forçosamente contra a tendência sobrenatural do catecismo tridentino. Então, justamente por conta do racionalismo, por conta do jansenismo e de outras heresias, e também por conta da má formação já de alguns sacerdotes, o catecismo ele foi caindo no desuso no século XVIII, século XIX, século XX, até que hoje quase ninguém faz catecismo romano. Né? E eu vou citar no final da aula uma ação de um Papa, inclusive para que se retomasse o estudo do catecismo. O próprio São Pio X, como eu citei aqui, né? Você vê que no século passado ele estimula que os padres ensinassem aos adultos o catecismo do Concílio de Trento. E em Portugal e no Brasil,
houve esse problema da malformação dos sacerdotes, e também porque a edição, no início, a edição em português não pegou muito. Os padres preferiam usar a versão em latim mesmo. Só que depois, ele comenta aqui que muitos padres já não tinham uma boa formação em latim para estudar o catecismo. E a edição, a primeira edição, ela não se espalhou. A segunda edição em português só veio quase 200 anos depois, em 1783. Então vejam que ficou um vácuo aí, né? Inclusive eles usavam muito os manuais que tinham sido preparados pelos jesuítas, naqueles de doutrina para as missões. Né? Então a gente vê, de certa forma, uma crise do catecismo. O Papa Clemente XIII, que é justamente o Papa da encíclica que eu vou citar, ele, por exemplo, ele condena um catecismo que era divulgado na época justamente porque era um catecismo de influência jansenista. E aqui no Brasil, lá pelo século XVIII, o governo de Portugal, que estava sendo governado na prática por Marquês de Pombal, mandou que todas as escolas usassem o catecismo de influência jansenista. E os bispos, 2 obedeceram, o resto não obedeceu, o Marquês de Pombal. Mas já mostra que a situação assim, que começava a se espalhar outros catecismos que não eram o catecismo romano, que estavam inclusive infiltrados por mais doutrina. Bom, mas é isso, esse progressismo de Trento ele foi feito justamente, em parte para combater os catecismos protestantes, mas curioso é o seguinte, e aqui quando eu for falar das características do catecismo romano, que fique claro desde já uma coisa, ele não é um catecismo simplesmente para rebater os protestantes, ele é pelo contrário, é justamente, o objetivo dele é formar bem os católicos, ou seja, formar em tudo que os católicos precisam saber. Não é simplesmente para ir refutando, pelo contrário, ele não tem essa tática de sair refutando eles. Ele expõe e de forma indireta ele refuta, porque ele expõe bem as doutrinas católicas, a doutrina católica. Tanto que os protestantes eles chegam a acusar de que o Papa e a Igreja querem enganar os católicos com esse catecismo, porque eles não conseguiam rebater. De tão bem feito que ele foi feito. Então ele diz assim, isso não é o catolicismo que Lutero condenou, porque ele está tão bem amarrado que a gente não está conseguindo responder. E bem, aqui para citar as características dele, eu vou usar justamente um ensaio que o Frei, que essa edição do Frei Leopoldo Pires Martins colocou, analisando diversos pontos desse catecismo. Primeiro, o feitio didático dele. Ele é dividido justamente em 4 partes: o credo, os sacramentos e a missa, os mandamentos e a oração. E essa é a divisão justamente tradicional que tem raiz remota lá em Santo Tomás de Aquino. E é curioso que ele comenta aqui que no século XVIII e XIX essa divisão ela era bastante criticada por racionalistas. Ele cita até, por exemplo, um jesuíta aqui na nota de rodapé que criticava. Só que ele comenta o seguinte: após inúmeras substituições, reconheceu os mais sensatos dos reformadores que afinal a concatenação do catecismo romano era a melhor, a mais orgânica e a mais conforme com a vida e a tradição católica. Então, eles tentaram mudar, mas eles tiveram que muitos reconheceram que essa é a melhor divisão. E então, essa é a forma que ele sempre propôs. Inclusive o catecismo novo, o catecismo amarelo também segue essa divisão, e o catecismo São Pio X. Só que o São Pio X ainda tem uma quinta parte que não tem nesse. E eu vou comentar por quê. Porque assim, ele é credo, sacramentos, mandamentos e oração. Por exemplo, ele não tem um tratado especial sobre as virtudes, coisa que no São Pio X não tem. Por quê? Porque as virtudes ela está diluída no estudo dos mandamentos. Porque justamente ele vai... uma tática, digamos assim, a forma como o catecismo foi feita é de forma que, por exemplo, ao estudar os mandamentos, estimule mais a viver virtuosamente que simplesmente sair enumerando os pecados. Ele vai explicando os males, o que vai contra aquele mandamento, e vai explicando como combater os vícios que vão contra aquele mandamento, a partir das virtudes. Então, é um catecismo que ele vai sempre estimulando, cada ensinamento dele, ele busca sempre incluir ali como aplicar aquele ensinamento para viver cristamente. Então, desde o credo, principalmente nos mandamentos, ele vai estimulando a virtude. Então, a virtude já está meio diluída, o ensinamento das virtudes, nos mandamentos. Bom, sobre a autoridade teológica, eu creio que já está bem claro que ele vem do Concílio de Trento,
Foi o decreto de Trento que instituiu. E o próprio São Pio V, ele não quis colocar nome de autores. Ele, inclusive, o nome dele chama-se Catecismo de São Pio V, mas ele mesmo não colocou assim, São Pio V. Nem dos autores que foram feitos. Muitas vezes, por exemplo, Carlos Borromeu e tantos outros. Por quê? Porque ele quis dar a autoridade da Igreja como um todo. Entendeu? O catecismo romano, da Igreja Católica Romana. Então, por isso que o Trento não tem o nome dos autores. Ele é o catecismo do concílio, ele é o catecismo da Igreja, o catecismo por excelência. E os papas, como eu citei já o próprio São Pio V, São Pio X, Clemente XIII, havia aqui uma lista, mas eu acabei perdendo. Mas dezenas de papas ao longo dos séculos recomendaram. Dezenas de sínodos de bispos iam recomendando eles. Sínodo da América Latina, sínodo dos bispos. Oi? O da Amazônia, infelizmente, não. Mas, até no século passado, um sínodo de bispos ele chega a recomendar que se usasse em todas as paróquias do catecismo romano. Então, assim, é incontestável a autoridade dele. Agora, ele também comenta assim que ele não chega a ser como uma espécie de definição dogmática extensa. Não pensa assim também, cada palavra dele é como uma definição dogmática. Lógico, no momento que ele repete um cânon, repete a tradição, ou mesmo cita a Bíblia, ali ele é infalível. Mas, de forma geral, como um todo, a gente pode ver o catecismo romano como uma espécie de encíclica solene de um papa. Então ele tem uma autoridade talvez até maior do que uma encíclica dogmática. Ele é algo beirando uma definição infalível. Tanto que eu vou até citar depois, Clemente XIII, quando ele deixa bem claro que no catecismo romano não há nenhum erro. E é curioso também como ele comenta que eles tiveram cuidado de não ter qualquer... não entrou no catecismo qualquer ponto doutrinal que fosse algum motivo de dissensão. Não tem, por exemplo, qualquer coisa que fosse particular de alguma escola. Por exemplo, predestinação. A Igreja assume tanto a doutrina tomista como a doutrina molinista. Mas você não vai ver aqui no catecismo romano nenhuma, nem outra, nem as duas. Ele simplesmente não toca naquilo que não é consenso. Ele busca, inclusive, ensinar apenas o que é essencial para os católicos. Por isso que eu disse que assim, isso aqui é o que todo adulto deveria saber. Ele não é algo assim, ele não busca ser algo exaustivo, ele não busca ter tudo, ele não é um almanaque, nem uma enciclopédia católica. Ele é o básico mesmo, o básico para os adultos, o básico dos católicos, os adultos deveriam saber. E São Carlos Borromeu, ele atesta que os autores do catecismo pertencem aos mais probos e mais eruditos teólogos do Concílio Tridentino. Então eles simplesmente reuniram todos os melhores teólogos do mundo da época para preparar. Bom, qual a finalidade? Finalidade de caráter prático. E aqui é importante declarar aqui uma coisa. O catecismo romano ele não é apenas um subsídio doutrinal. Ele é também, lógico, essencialmente é isso. Mas não é só isso. Ele não é apenas a exposição de doutrina, porque isso, porque a gente deve querer isso. Não. Ele é um subsídio doutrinário. Inclusive, ele foi feito, a princípio, para os párocos. Tanto que o nome oficial dele, por extenso, vou pegar aqui. Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio de Trento e publicado por ordem do Senhor Papa Pio V. Então ele foi feito para os párocos, mas não para os párocos simplesmente para que eles dessem a catequese, digamos, básica. Ele expõe, mas é muito curioso, e depois, mais no final, eu vou até citar um trecho dele como exemplo. Ele cita a doutrina, mas ele também cita como o pároco deve ensinar. Ele vai dizer, cada ponto ele vai dizer assim, olha, na hora de expor, que o pároco preste mais atenção nesse ponto, que ele enalteça mais esse ponto. Então ele ensina o pároco a dar catequese. Por isso que ele é feito para os párocos. Até porque os leigos em geral não tinham acesso, né? A própria imprensa estava se desenvolvendo ainda no início, era algo muito difícil. Mas ele foi feito para que os padres ensinassem e aprendessem a ensinar. Na prática, inclusive, como exortar que os católicos praticassem aquele ensinamento. Ele tem muito esse aspecto prático. Inclusive, nos próprios pontos ele vai dizer o seguinte: quais os frutos espirituais que a gente deve tirar desse ponto? A gente vai aprender, primeiro artigo, Deus Pai Criador. Aí ele vai expondo a doutrina, o básico da doutrina, vai dizer assim:
como aplicá-lo, como a gente deve, por exemplo, exercer a confiança na onipotência, na providência divina. Ele é um catecismo muito voltado para a prática. Então, que aqui, por exemplo, se alguém pode ter algum preconceito, o catecismo romano é simplesmente uma síntese de pura doutrina. Não, ele é muito voltado, inclusive vai ensinando a pessoa a aplicar aquele. Inclusive, ponto 2, ele é um manual de psicologia religiosa. Então, porque justamente a partir do momento que ele vai revelando as verdades reveladas, ele vai expondo, ele faz reaçair o que nelas há de convincente, estético e empolgante. Então, o fito do catecismo é preservar os católicos da heresia, não tanto pela crua refutação do erro, mas antes pela nítida exposição da fé. Então, ele vai expondo e ele vai realçando justamente o que é de mais convincente. Ele é feito justamente para a conversão. E terceiro, ele é um manual de espiritualidade. Porque ele até diz aqui que, por exemplo, ele tem uma preocupação de, ao citar a Bíblia, e ele cita muito, quase todas as notas da peça são da Bíblia, ele diz assim, até nas referências à Sagrada Escritura, cita-se algumas passagens, não em primeiro lugar para explicação e prova de um dogma revelado, mas antes de tudo para a edificação dos fiéis, porque toda escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Então ele vai... ele não pega assim, isso aqui é a doutrina do purgatório. Onde é que a gente está na Bíblia? Não é assim. Ele vai citando as referências bíblicas justamente para que estimular a prática daquela virtude relacionada àquela doutrina. Quanto agora o próprio o conteúdo dele, propriamente dito. Bom, justamente por conta dessa índole prática do catecismo, ele é feito de uma forma que, por exemplo, pontos que ele expõe várias vezes o mesmo ponto, justamente cada ponto que ele vai explicar, se for preciso retomar outra coisa que já foi mencionada ou que vai ser mencionada, ele já expõe. Porque ele não é feito para a pessoa aprender por partes. Cada ensinamento dele é possível você ter dado ali um fruto, é possível você compreender o necessário. Então, por exemplo, ele vai dar um exemplo da igreja. Ele não vai falar da igreja só no artigo, creio na Santa Igreja Católica. Logo no proêmio, ele fala da igreja porque a gente precisa da igreja para aprender o catecismo. Então, primeiro ponto, ele já começa falando da igreja porque se não fosse ela, ele não teria religião, não teria. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, o próprio cristianismo. Né? Então, vai falar no proêmio, vai falar também no 9º artigo do Credo, vai falar do sacramento da ordem, retoma a igreja, não precisa ficar voltando. Na petição do Pai Nosso, que venha a nós o vosso reino. Então ele vai explicar que o reino de Cristo é a própria igreja. Então também explica aí, quando a gente pede venha a nós o vosso reino, que a gente pede também o crescimento da igreja. Então ele é um pouco repetitivo no sentido de que ele volta ao que é necessário para explicar cada ponto. Também ele não pretende ser completo. Isso é curioso, porque a gente vê o tamanho dele e pensa, vai ter tudo. Não, pelo contrário. Por exemplo, quando ele vai falar de Deus, ele não fica tanto nas especulações sobre as concessões divinas. Vai falar da criação, ele não vai explicar esmiuçar qual a doutrina católica, a teologia sobre a criação do mundo. Não. Ele vai procurar justamente, ao falar de Deus, exaltar a sua onipotência, a sua grandeza. Para quê? Para que nós confiemos nele. Ele tem muito essa coisa assim. Ele foca no básico para que a gente viva de fato o cristianismo. Ou seja, para que a gente viva na virtude. Ele é muito prático. Então, quando vai falar dos mandamentos, ele é uma breve e admirável síntese da moral cristã. Não esmiuça pecados, como se com prazer de fazer uma casuística muito posterior. Indica antes os meios positivos de combatê-los, mormente pelas virtudes contrárias. Nessa terceira parte, o cristão adquire uma boa virtude, como fruto do temor de Deus. Então, por esse motivo é que ele não tem um tratado especial sobre as virtudes, como eu falei. E, inclusive, sobre a oração, ele diz, que ele é a chave de ouro que fecha o catecismo romano. Sobre a oração, os teólogos de escola costumam discorrer ou com linha brevidade ou com linha aridez de ideias e sentimentos. Então, ele busca justamente ter tudo o que o católico precisa saber e só isso. Ou seja, ter tudo no sentido de ter o essencial. Ele não é feito para formar grandes teólogos, ele é feito para formar católicos, simples católicos, mas bons católicos. Então, pense que assim, quão longe a gente está de realmente viver de fato o catolicismo quando a gente não busca estudar a fundo
a fundo no sentido, lógico, ele também não é o beabá. Ele não é para criança, ele não é simplesmente para um jovenzinho. Ele é para um adulto maduro que já amadureceu na fé. Então ele vai falando sobre, por exemplo, ele não tem tratado especial sobre a graça. Por quê? É curioso que ele diz o seguinte: na omissão de um tratado especial sobre a graça, descobrimos até uma das feridas psicológicas no catecismo romano. O arcabouço do livro compõe-se de uma tríplice ideia fundamental: a necessidade da graça e de resgate para o homem, sua realização pela paixão morte de Cristo e a consequente aplicação do resgate pela mediação da Igreja, que pressupõe, todavia, a cooperação do próprio homem nas obras da fé, na oração e na recepção dos sacramentos. Ou seja, ele não tem um tratado especial o que é graça santificante, o que é graça habitual, o que é graça atual. Ele não vai explicando, não é assim, isso é isso, isso é isso. Pelo contrário, todo o catecismo está implicado, cada capítulo ele vai explicando a necessidade que a gente tem da graça, como Deus nos deu a graça, a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Ele não está dizendo que justamente essa ideia de exercer a verdadeira caridade permeia todos os pontos do catecismo. Também outra coisa, sobre o pecado, ele não vai ter um tratado específico sobre o pecado, mas em todos os pontos ele vai explicar justamente o mal de se negar aquele ponto, como a gravidade de ir contra o segundo mandamento, a blasfêmia e tudo mais. Ele vai explicando justamente essa ideia da vileza do pecado e da graça da virtude. E por conta disso, ele é sempre atual. Isso é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: justamente porque ele não é simplesmente um fruto de polêmicas, ele não é simplesmente para rebater polêmicas de uma determinada época, ele é feito de forma propositiva. Ele vai ser sempre atual, porque ele vai ser sempre o essencial para se viver a fé. E é com isso ele acaba refutando de forma indireta todas as heresias, porque justamente expondo todos os pontos essenciais da fé católica, tudo que for heresia de alguma forma vai estar sendo rebatido de forma indireta por ele. E aqui ele diz, né, como ele vai ser sempre adaptável aos problemas modernos. Então, certamente, os problemas modernos do século XX são os de hoje, de forma até mais grave, e são do século XV, XVI, XVII, XVIII. Que é que ele diz o seguinte: nas páginas sempre modernas do catecismo romano, encontra-se a expressão diáfana, objetiva e carinhosa da doutrina católica. O catecismo romano não ensina apenas a refletir e filosofar, mas quer, antes de tudo, firmar nos fiéis uma fé inalterável que faz a alma repousar no conhecimento da verdade eterna. Essa tática é a melhor refutação do erro. Então, ele vai dizendo que, por conta disso, ele é um catecismo universal, para todos os povos, para todos os tempos. Ele não é mais para os brasileiros do século XXI, para os índios da Amazônia. Não, ele é para todo mundo. Ele é para todos os tempos. Ele não é, ele é do Concílio de Trento, é para o século XVI, para hoje não serve. Não, pelo contrário. Hoje, mais do que nunca, ele é necessário. E eu vou buscar mostrar isso, inclusive. E é curioso quando ele fala o seguinte, que ele é antiquado, aqui uma projeção, ele é antiquado por não compreender o progresso da investigação teológica e por, inclusive, não ter todas as definições dogmáticas que foram definidas depois. Então, pense, por exemplo, ele não vai falar da Imaculada Conceição, nem da Assunção de Maria, porque foi definido depois. Ele sequer fala das indulgências, para você ter ideia, que foi definido no Concílio de Trento. E o que é que ele diz? O seguinte: no entanto, ampliações que tais não corresponderiam à finalidade primordial do catecismo, tirariam o caráter homogêneo. O feitio monumental do catecismo se aumentaria, como as velhas catedrais que sofrem acréscimos utilitários através dos séculos. Então, é muito curioso essa ideia que ele fala. O catecismo romano é como uma catedral gótica, né? Porque ele foi feito de uma forma tão homogênea e de tal modo que ele não é para ser alterado, mas ele é todo harmônico e ele vai ser sempre universal por conta disso. Então ele diz que adicionar outras coisas seria como você pegar uma catedral antiga e sair adicionando novos espaços simplesmente por utilidade. E aqui ele diz, né? A Igreja faz bem em considerar o catecismo romano como um todo intangível. As lacunas que inevitavelmente se fizeram sentir no correr dos tempos
não derrapam coisa alguma da sua qualidade. São muito fáceis de suprir. As novas definições dogmáticas estão manuais que não podem faltar na livraria do sacerdote moderno. Então, por exemplo, até mesmo aqui na exposição, aquilo que, por exemplo, falar de Nossa Senhora, é óbvio que eu falo da Imaculada Conceição, da Assunção de Maria, mas é preciso ter em mente que o Catecismo da Roma, quando ele foi feito justamente para que todos os católicos maduros saibam tudo o que está aqui. E de forma que ele tenha essa visão homogênea da fé católica. E que não convinha ficar simplesmente alterando e lançando edições atrás de edições. Matheus, e por que criaram outros dois? Oi? Por que lançaram outros dois? Eu vou explicar isso na segunda parte. Inclusive, eu vou explicar por que a gente vai falar do Catecismo Romano e não do Catecismo Amarelo. Agora, o de São Pio X, já fica claro o seguinte: ele foi feito em perguntas e respostas de forma resumida, sintética, justamente para que ele seja aplicável até para crianças. Crianças que vão fazer a primeira comunhão, por exemplo. Então, é óbvio que não basta o São Pio X. Ele é óbvio, mas não basta. E também o Amarelo foi feito o compêndio, né? Que também é forma de perguntas e respostas, como se fosse a versão do São Pio X nova. Mas, até porque é óbvio que nem todo mundo tem acesso a um catecismo romano, e nem todo mundo tem capacidade realmente de estudar a fundo, que é um livro de fato extenso. Se os padres não têm muitas vezes o preparo devido, inclusive a ponto que ele cai em desuso, imagina o simples fiel. Então, não é tão simples estudar e ter esse acesso e estudar a fundo um catecismo que o próprio Papa sempre disse que fosse para ser estudado em 4 ou 5 anos. Então, seria ótimo que todos tivessem, mas infelizmente não é assim. Então, ele comenta o seguinte: apesar do progresso material e formal da teologia, o Catecismo Romano continua a ser um manual sempre novo, perfeitamente talhado para as exigências da cura de almas. Como eu disse, como ele expõe, ele também é um manual feito para espiritualidade, para inclusive ensinar mesmo os fiéis. Então, sobre esse manejo prático, para concluir essa parte, ele diz que justamente por esse consórcio de teoria com a prática, ele é um manual que o sacerdote de todos os tempos aprende pessoalmente a arte sobrenatural de viver pela fé. Assim orientado, o ministro de Deus estará também em condições de ensinar ao povo e de partir a grandes e pequeninos o pão da doutrina viva. Em época de uma colaboração mais intensa e mais consciente da parte dos leigos, há um lugar de se dizer outro tanto os militantes da ação católica, né? Porque ele aqui está falando justamente esse ensaio foi feito na década de 50, que é a época que estava surgindo a ação católica, né? Em Pio XI. Inclusive, Jackson fez parte disso, de certa forma. E, de certa forma, ali, eles não são uma ação católica, como entendido naquela época, até porque aquela ação católica fracassou. Mas ele é parte disso, os leigos justamente fazendo o que é necessário numa sociedade que já não é mais cristã, não é mais católica, que todos devem buscar fazer o possível, né? Ele comenta aqui da importância do estudo dos seminários. Imagino que dificilmente hoje se encontra esse catecismo num seminário, mas ele também ele reforça como ele é importante para o uso direto na cura de almas. Então, ele fala de como ele é bastante útil para preparar até sermões, os sermões da missa. Ele diz o seguinte, né? Ainda que se pobre de assunto, a praxe conciliatória, que foi uma inclusão que fizeram nesse catecismo, que está aqui no final, que ele pega todos os domingos da liturgia e remete a um trecho do catecismo. Então, se o padre quisesse usar o catecismo para fazer os sermões, ele é só pegar aqui um índice que tem no final, específico para cada domingo da liturgia, por cada tema. Então, por exemplo, o domingo passado, o segundo domingo após a Epifania, falou das bolas de Caná. Então, ele remete à doutrina do matrimônio e outros pontos, né? A ponto de dizer o seguinte: como fonte de temas, o Catecismo Romano livra alguns pregadores da constante preocupação, que direi ao povo no domingo próximo. Então, até se o padre não tivesse dificuldade para fazer um sermão, um catecismo ele serve para isso. Lógico que não é o objetivo central, mas até para isso ele tem essa função. E o Papa Leão XIII, veja que síntese que ele faz no catecismo, uma encíclica ao clero francês. Notável ao mesmo tempo pela riqueza e exatidão de doutrina e pela elegância de estilo, este catecismo é um precioso resumo de toda a teologia dogmática e moral. Quem o conhece a fundo
tem sempre amor e recursos com os quais um pároco pode pregar com fruto, desempenhar condignamente o ministério da confissão e da direção das almas, veja, para o catecismo, e habilitar-se para rebater vitoriosamente as objeções dos incrédulos. Então veja como, até mesmo para a confissão, para a direção das almas, ele é útil para um sacerdote. E conclusão desse ensaio, só um parágrafo, eu vou ler aqui. O Catecismo Romano não é um livro que se lê de afogadilho. Seu fim primordial não é a instrução, é a conversão. Não se destina a um mero estudo, mas à reflexão e meditação. Não traz a sua profundidade logo à primeira leitura. A semelhança dos livros sagrados, só abre seus tesouros a quem perscruta com devoção e humildade, a quem pede as luzes da divina graça, para mergulhar alma e coração em suas inspiradas páginas. Espíritos recolhidos aí em um suave e copioso alimento. Então veja como é elevado o fim dele. Né? Então não se pensa que é uma mera instrução, e até mesmo você pode dizer uma espécie de enciclopédia, que a gente vai, por curiosidade, passando as páginas da doutrina. Não. Ele é algo voltado para as pessoas se converterem. A partir do momento que você vai lendo, você vai aplicando, ele é feito para isso. Né? Para concluir, eu vou buscar responder uma questão, que é por que a gente vai passar o Catecismo Romano e não o Catecismo Amarelo? E eu vou procurar me deter um pouquinho mais nela, justamente porque eu sei que para um católico assim, que não está, digamos, habituado aos ambientes mais tradicionais, ou pelo discurso corrente, digamos assim, na igreja, pode parecer que é uma coisa assim, absurda. Eu vejo às vezes a pessoa tem até um medo de estudar o Catecismo Romano como se fosse uma coisa de outro mundo, ou como se fosse uma espécie de cisma, simplesmente não joga cisma amarelo. E ainda vi que o próprio Papa João Paulo II, em nenhum momento pretendeu que o Catecismo Amarelo fosse uma espécie de catecismo único para a igreja. Mas também eu vou me deter em alguns pontos que realmente são complicados, digamos assim, do Catecismo Amarelo. E eu até, para dar essa aula, estava reassistindo aquela série, na verdade a aula 4, que o Santo Dom Bosco deu sobre a crise na igreja, né? Que eu achei muito interessante como o presidente do Santo Dom Bosco, o Pedro, ele expôs, ele fez uma sobre a crise da evangelização. E aí ele, óbvio, ele define, deveria ser claro para todo mundo que é a evangelização, nada mais é do que converter as pessoas à fé católica, e ele vai expor como o Catecismo Amarelo, ele expõe de fato o dogma de que fala da igreja de uma salvação, mas como na prática ele acaba negando, expondo outros pontos que na verdade são realmente uma ruptura. E eu vou expor também, vou até expor outros pontos, inclusive eu vou fazer um comparativo para mostrar como convém estudar o Catecismo de Trento. Eu vou mostrar dois pontos, um no Catecismo Amarelo e um no Romano, sobre, por exemplo, a questão do limbo, que aí eu creio que vai ficar bastante claro qual a importância e como o Catecismo Romano, de fato, é uma joia preciosa, é um tesouro. Como ele é claro, como ele é sucinto e como ele é completo nesse sentido. Né? Bom, a primeira coisa que se deve ter em mente é que o catecismo ele nunca se pretende, ele nunca foi algo, por exemplo, como um código de direito canônico, que são as leis da igreja, que é uma espécie de constituição, né, digamos assim. Então existia, por exemplo, a de 17 e João Paulo II aprovou a de 83, o Código de Direito Canônico de 83. E de fato, aí ele vem para substituir o anterior, porque ele abroga todo o Código de 17. O catecismo não, o catecismo é um manual, digamos, de instrução. Então, sendo assim, um novo nunca vai substituir um antigo. É óbvio que a gente viu que o romano ele foi feito para ser o catecismo por excelência, a ponto de se propuser, não sei se chegou a ser uma definição de que se fosse proibido os catecismos, mas como ele foi feito como o que havia de melhor, ele logo se espalhou. E depois, ele começou a foi perdendo o uso, não porque surgiu algo melhor, mas pelo contrário, porque surgiu algo pior, e esse algo pior estava influenciando, infelizmente, os sacerdotes, ou mesmo os sacerdotes sequer tinham o preparo necessário para estudar o catecismo, porque apresentavam em latim, que não conseguiam traduzir bem. Agora, primeiro, por que foi feito um catecismo novo?
Mas antes de explicar o porquê, uma coisa bem simples. Se a gente tem 2 catecismos, e de fato o catecismo novo ele vem, o tamanho aqui não deixa enganar, que ele vem com o objetivo de trazer toda a doutrina católica, pelo que eu percebi, até de uma forma muito mais exaustiva do que o romano, porque ele se detém em inúmeros pontos que o catecismo não sequer toca. Então ele é como. Ele, assim, eu não li não todo, já deixo bem claro, mas eu vejo como ele. Cada ponto ele fala muito mais do que o romano fala. Então ele vem de certa forma para ser uma obra de referência. O próprio Papa João Paulo II, quando o institui, quer que ele seja uma obra de referência. E é curioso perceber o seguinte: o catecismo de Trento, quando foi feito, até a década de 90, na verdade tem 20 e poucos anos do catecismo da Igreja Católica, o amarelo, ele era o catecismo por excelência. Ele, mesmo que ele estivesse em desuso, os papas nunca deixaram de recomendar, como a gente viu o próprio São Pio X, até Pio XI, tem uma citação aqui, eu não vou procurar, mas o próprio Pio XI também recomenda que se leia os seminários, o catecismo romano. Ele é da época de Pio XII, imagino que Pio XII também deva ter recomendado, mas não tem nenhuma citação nesse sentido. E até então vem o quê? O Concílio Vaticano II. Então, por que um catecismo novo? O que eu ia deixar claro é o seguinte: se a gente tem 2 catecismos e eles supostamente ensinam a mesma coisa, ou seja, se buscam ensinar toda a doutrina cristã, se eles ensinam a mesma coisa, é óbvio que eu vou escolher tanto um como o outro. Então, a princípio, não haveria nenhuma concorrência. Mas, se eles não ensinam a mesma coisa, e aí a gente dizer, se eles ensinam algo, se eles se contradizem em algo, aí convém ficar com o que é mais seguro. Isso também deveria ser evidente, essa é a regra, inclusive, de fé perene da Igreja. Crer naquilo que sempre foi crido em todos os tempos, em todos os lugares. Bom, na Constituição Apostólica Fide e Depósito, quando o Papa João Paulo II promulga o Catecismo da Igreja Católica, como ele chamava, ele diz bem assim, isso quase na conclusão: peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão, que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de apelar para a verdade evangélica. E continua. É curioso isso, e como ele fala, peço. Já, por exemplo, o romano, eu citei uma norma de São Pio X, quase 400 anos depois do romano, e veja como ele usa os termos. Eu acabei não citando o último parágrafo dessas normas que ele instituiu. Ele dizia o seguinte: todas as coisas, veneráveis irmãos, mandamos e estabelecemos em virtude da nossa autoridade apostólica. Agora, a obrigação vossa é procurar, cada qual em sua própria diocese, que estas prescrições se cumpram inteiramente e sem tardança. Velai, pois, e com a autoridade que vos é peculiar, procurai que nossos mandamentos não caiam em ouvido, ou, o que seria igual, se cumpram com negligência e frouxidão. Veja que diferença. O Papa impõe como um mandamento que se faça essas normas, instituir a catequese semanal, que se use o catecismo de Trento. Enquanto aqui, vem aquele aspecto que é típico do magistério conciliar, como creio que todos aqui não sejam gênios nesse sentido, dessa verdadeira crise de autoridade, em que as coisas vêm como sugestões, na verdade. E o que é que ele diz mais? O Papa João Paulo II. Este catecismo não se destina a substituir os catecismos locais devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais, sobretudo se receber a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos. Então, é um catecismo feito para que se publique outros catecismos locais, que tenham em conta diversas situações e culturas. Veja como ele promove, inclusive, catecismos específicos, mas que conseguem cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Será que realmente esses catecismos aprovados pelas conferências episcopais conservam? E aí fica já uma diferença. Enquanto o catecismo romano se propôs a ser o catecismo único, digamos, por excelência, por ser uma norma universal da fé, o catecismo novo amarelo, por mais que ele queira ser uma obra de referência, o Papa está deixando bem claro que ele é uma espécie de encorajamento para vários outros catecismos locais, de acordo com determinadas culturas. Enquanto o antigo não, ele é para toda a Igreja.
E é interessante, lembrem que eu comentei, que o catecismo romano ele foi feito, não porque não existiam outros, mas justamente porque a igreja viu a necessidade de que se fizesse um único catecismo que fosse o mais homogêneo e perfeito possível. O que é evidente que com uma pluralidade de catecismos não fazia sentido se fosse ensinar a mesma coisa que houvessem tantos. Não fazia sequer sentido substituir o romano se o objetivo dele fosse ser algo plural. E aí, e é curioso que, por exemplo, eu lembro que quando eu digo catequese, um padre chegou a me dar um catecismo, que seria voltado para adultos, numa conferência italiana. E ele era tão moderno, no sentido ruim da palavra, que ele era muito mais avançado que o novo. Eu vou citar alguns pontos do novo, que realmente são criticados. Então é óbvio que eu vou mostrar de fato que no caso não existe coisas problemáticas. Mas, por exemplo, esse catecismo, por exemplo, aprovados pelas conferências episcopais, ou dessa conferência italiana, ele tinha capítulos para expor outras religiões, para expor o budismo, para expor o islamismo, para mostrar como era bonita, o que havia de belo naquelas religiões, e não havia nenhuma crítica a essas religiões. Olha, como é que alguém vai converter o outro se ele tem que apreciar a beleza das outras religiões e não há problemas nela? É evidente que o fim catequético, evangelizador, não se cumpre. Não é um verdadeiro catecismo, é um anticatecismo. Então, é curioso, é evidente que, imaginem um catecismo feito pela CNBB. Existe, inclusive, tem uma versão lá resumida do catecismo que é aprovado. E você vê como realmente, você já deve imaginar o que tem nele, né? Não existe verdadeiro chamado à conversão. É só ver, por exemplo, o que foi o sino da Amazônia. Imagine se fizesse um catecismo do sino da Amazônia. Seria para a gente se catequizar no paganismo, né? Porque a gente viu que o sino, na verdade, foi isso, como até expus aqui. Bom, então qual foi o fim? Por que ele foi criado? Se já existiu o romano. E aqui o Papa disse, nessa ficha de depósito, a finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do segundo Concílio do Vaticano e do conjunto da tradição da Igreja. Veja, o Concílio Vaticano II vem primeiro. E isso fica evidente porque, de fato, basicamente as citações, não vou dizer quase todas, mas ele cita muito mais o Concílio Vaticano II do que o mesmo Concílio de Trento. E a coisa é o seguinte, o Concílio Vaticano II ele sempre se propôs ser um concílio pastoral e não dogmático. Enquanto um catecismo, ele vem mais com o dogma. Então, por que citar mais um concílio que não se propôs ser dogmático e se o objetivo do catecismo é expor a doutrina católica? Vejam como é algo assim, que de fato, a finalidade do catecismo da Igreja Católica Romana é simplesmente pegar o catecismo romano e fazer uma versão Concílio Vaticano II dele, né? Porque, de fato, tudo que a gente vê, todas as notas próprias do Concílio Vaticano II estão nele. Então é evidente que a gente vai ver a questão do ecumenismo, a liberdade religiosa, a questão de todos os pontos, inclusive as ambiguidades, as obscuridades e até mesmo esse fato. Isso aqui é uma apenas impressão, porque eu realmente não li, mas eu confesso que eu nunca me agradei dele, porque eu sempre tive a impressão de que a gente lê e é como se tem coisa demais e falta o essencial. E eu vou até mostrar isso em um dos pontos, para deixar bastante claro isso. Claro que eu não posso fazer um julgamento, digamos, total sobre isso. Mas é óbvio, se o Vaticano II ele vem justamente para atualizar a forma de expor a doutrina segundo as categorias modernas, que não é uma filosofia moderna, que é incompatível com a doutrina católica, por isso que tem tanta ambiguidade, é evidente que o catecismo fruto dele também teria essa nota, essa certa confusão. E coisa bastante diferente no catecismo de Trento. Inclusive, o catecismo de Trento, ele foi feito, inspirado, a linguagem dele é a linguagem própria da filosofia escolástica. Toda aquela sistematicidade, aquela clareza própria da escolástica. Então, isso fica bastante evidente entre um e outro. Tanto é assim que, por mais que esse aparente ser maior, mas a impressão que dá é que esse é bastante sucinto, enquanto o outro não. O outro é bastante
prolífico, né? E às vezes a gente fica se perguntando, a gente lê determinado ponto e fica se perguntando assim, mas cadê o essencial sobre essa funda da doutrina? Que a gente lê e às vezes não vê. E aí, tá, já falei bastante coisa, será que eu posso realmente criticá-lo tanto? E aí eu vou pegar alguns pontos, inclusive eles foram expostos naquela aula que eu falei, por exemplo, do Pedro Fonseca, e aqui eu só vou citar brevemente, eu não vou expor como está, por exemplo, nos outros catecismos, para não ficar muito longo. Mas veja que, por exemplo, logo quando ele fala sobre a Igreja Católica, a Igreja é uma santa católica apostólica, antes de expor o dogma que fala da Igreja Nossa Salvação, que está aqui, não deixa de estar aqui, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, ponto 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, as rupturas no corpo de Cristo, e estão imbuídos da fé em Cristo, não pode ser arguido de pecado e separação. E a Igreja Católica os abraça como fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo. E por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica, como irmãos do Senhor. Ou seja, aquela ideia de que é possível estar na igreja, aquela ideia justamente de comunhão não plena, né, que foi criada pelo Vaticano II. Isso aqui, sem querer ser excessivamente breve nessa matéria, mas quem ainda não conhecer esse ponto, por exemplo, essa verdadeira inovação, basta assistir a aula que o Leonardo Bruno deu aqui, sobre os marcos doutrinais para o apostolado no tempo de crise, onde fica bastante claro, de fato, como a doutrina mudou nesse ponto. Mas é evidente, se você pega o catecismo São Pio X, vai dizer, quem é verdadeiro cristão? É aquele que professa a mesma fé, recebe o batismo e obedece para a gente dos pastores. Ou seja, aqui não. Aqui está bastante claro que todos os que, de algum modo, inclusive que fala que tem a fé em Cristo. Mas se a fé é assentir uma doutrina, isso é uma definição básica de fé, não há verdadeira fé em outras seitas. Coisa que aqui, por exemplo, já estão bastante negado. Mas pior ainda, logo no próximo parágrafo ele vai dizer o seguinte, repetindo o Vaticano II. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. Peraí, qual é a vida da graça que existe fora da Igreja Católica? Tem algumas seitas que conservam os sacramentos, os ortodoxos, até a Eucaristia. Mas a Igreja sempre ensinou que esses são vestígios da Igreja que, na verdade, se tomados fora da Igreja, são antes elementos de perdição e não de santificação. Isso é uma doutrina simples, básica da Igreja. E mais, ele vai dizer o seguinte, o Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Veja, é evidente que aqui é uma ruptura, por exemplo, porque a Igreja sempre disse que tudo aquilo, mesmo que tenha sido roubado, que esse o termo que se pode usar da Igreja Católica, a própria Bíblia, os sacramentos e tudo mais, eles não são meio de salvação. A Igreja sempre ensinou sim, o próprio Bíblia diz que se alguém sem culpa própria lá estiver, pode ser salvo, porque está na aula da Igreja. Mas aqui ele está falando que as outras igrejas, que na verdade, o próprio termo igreja já é um termo ruim, elas não são verdadeiras igrejas. A verdadeira igreja é só a católica. E aqui ele diz que essas comunidades são meio de salvação. E é curioso que para onde é que vai justamente o objetivo apostólico, o objetivo evangelizador do próprio catecismo e da igreja quando se sustenta que há meio de salvação. E mais para frente, por exemplo, quando ele começa a citar quem pertence e quem não pertence à igreja, ele vai dizer coisas como por muitos títulos a igreja sabe se ligar aos batizados, que são ornados com o nome cristão, mas não professam na íntegra a fé, o que é bastante curioso, porque a igreja sempre disse, a fé ou se professa integralmente ou se não se tem fé. Não existe meia fé, até porque a heresia é a perda da fé. Então não existe profissão pouco íntegra. Ou não guarda a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não pertençam com a Igreja Católica. Aquela noção instituída
de comunhão plena e não plena, que é uma novidade. A igreja sempre disse, existem aqueles que estão na igreja e existem os cismáticos. Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Bom, falta bem pouco. Pouco o quê? Um cisma e um exercício. Mas é isso aqui, por exemplo, que serve de fundo ao Papa Francisco chegar a dizer, na Rússia, que querer converter um ortodoxo é pecado contra o ecumenismo, como ele falou. E isso é evidente, eu creio que todo mundo aqui sabe com isso. É uma ruptura evidente. Eu acho que os ortodoxos veem uma situação dessa e ficam mandando da cara da gente. Porque... Bom, mas eu creio que o pior é justamente quando ele fala com os não cristãos. E ele diz o seguinte, sobre por exemplo, o povo hebreu, os supostos judeus, mais um pouquinho, para não é demais, ele vai dizer que, de resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos, à espera da vinda ou da volta do Messias. Então, na prática, ele está dizendo que assim, antes ele já fala que a fé hebraica já é a resposta à revelação de Deus na antiga aliança. E ele diz que é o povo hebreu que pertence à adoção filial, às alianças, à legislação, ao culto, etc. Mas ele diz o seguinte: o que se espera é, do lado dos cristãos, a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus, e do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos. Realmente permanecem encobertos, Jesus Cristo se revelou. Pode-se defender que a fé não, né? Mas o judaísmo atual, que nem é o judaísmo do tempo do Antigo Testamento, é uma verdadeira resposta à revelação. Quando eles rejeitam a plenitude da revelação que é Cristo. E mais além, sobre os muçulmanos, ele vai dizer: o plano da salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, justo dos homens nos últimos dias. Alguém sabe como é que os muçulmanos se referem a nós católicos? Alguém sabe me dizer? Ímpios. Também, infiéis, mas também politeístas. É um termo que eles usam muito pra gente. Por quê? Porque para eles a gente adora em 3 deuses, na Santíssima Trindade. Para eles dizer que Jesus Cristo é Deus é uma blasfêmia. Como é que pode ser que o Deus deles seja o mesmo que o nosso, se o nosso Deus, os dogmas principais, a Santíssima Trindade e a encarnação de Jesus Cristo, da segunda pessoa, e na Santíssima Virgem, é uma blasfêmia para eles. Por isso, muitos cristãos foram mortos. Como é que pode ser o mesmo Deus? É evidente que não são. Eu lembro que eu estava lendo, por exemplo, sobre a história do Emirado do Califado muçulmano que houve na Espanha, e muitos católicos eles se auto-voluntariavam para o martírio. Né? Como? Eles chegavam nos locais dos muçulmanos, dos muçulmanos, e diziam: olha, há lá um demônio, o Maomé é um pedófilo, é um anticristo, e com isso eles eram mortos. Se fosse o mesmo Deus, dizer isso seria nós que estaríamos cometendo blasfêmia de dizer isso, já que é o mesmo Deus. Quando não. Então, isso aqui assim, é óbvio que isso aqui é uma ruptura. Então, é impossível negar que o Catecismo Novo ele realmente tem pontos que não são só obscuros. Em alguns pontos eles rompem claramente com a doutrina de sempre. Mas mais que isso, ele fala, por exemplo, eu vou já citar algumas selecionadas. Ele fala um verdadeiro incentivo ao casamento misto. Quando, por exemplo, a igreja sempre desencorajou, sempre até pediu que se tivesse autorização do bispo para isso, e com a obrigação de que os filhos fossem educados na fé católica. Né? Enquanto no caso você vai dizer o seguinte: né? Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as comunidades cristãs envolvidas, ou seja, está pressupondo que tantas seitas como a Igreja Católica são comunidades cristãs, conseguiram criar uma pastoral comum para casamentos mistos. Sua tarefa é ajudar esses casais a viver sua situação particular à luz da fé. Deve também ajudá-los a superar as tensões entre as obrigações que um tem para com o outro e suas obrigações para com suas comunidades eclesiais. Além de incentivar a desabrochar daquilo que lhe é comum na fé e o respeito pelo que o separa. Respeitar o que o separa na fé.
Como? Pode ser respeitar a pessoa, é evidente, principalmente se eles forem casados, mas não respeitar o erro, a heresia. Pelo contrário, ele sempre disse, se alguém vai casar com um protestante, por exemplo, a igreja sempre desencorajou, e no caso assim, não mostra esse desencorajamento. Eles têm a obrigação de educar os filhos na fé católica, porque a gente sabe que a igreja sempre desencoraja justamente porque geralmente não é o que acontece, né? Principalmente hoje. Até sobre os fins do casamento, ele vai dizer, né, que a comunidade conjugal assenta sobre o consentimento dos esposos. O matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos esposos e para a procriação e educação dos filhos. Pode parecer assim, não negou, mas a igreja sempre disse, o fim primeiro, citando o Código 17. O fim primeiro do matrimônio é a geração dos filhos e de sua educação. Sempre tem essas mudanças sutis que, por mais que seja, não é uma negação, você está fazendo uma leitura muito enviesada. Bom, é só ver os frutos. Quantos casais aí acham que existe divórcio católico? E mais ainda, né? Agora até mesmo já há, com base na moda de Letícia, bispos que liberaram comunhão para divorciados. Eu vi que o bispo de Fátima, do Leiria, das eleições de Leiria, já está dando comunhão para alguns casais divorciados. Né? Então, como não dizer que o catecismo, de fato, ele tem buracos na doutrina, que são verdadeiras contradições, verdadeiras, inclusive, quando você diz que são meios de salvação, pode sustentar que são verdadeiras heresias. E aqui eu vou comentar um ponto interessante. Por exemplo, sobre a supressão do limbo. No parágrafo 1261, o Catecismo Novo diz o seguinte: quanto às crianças que morrem sem batismo, a igreja não pode ser não confiada na misericórdia de Deus, como faz no rito do respectivo funeral. De fato, a mesma misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus para as crianças, que eu vou dizer, deixai vir a mim as criancinhas e não as estorveis. Permite-nos esperar que haja um caminho de salvação para as crianças que morrem sem batismo. Bom, mas a igreja sempre ensinou que existia o limpo das crianças. São Tomás vai dizendo aqui, isso é um lugar de perfeição, de felicidade natural, e até argumentar, defender, ter de fé, que esse limbo é eterno. E é curioso que no Catecismo Novo não existe mais, o limbo sumiu, né? E aí eu até me parei a pensar, o que o Catecismo diz, por exemplo, no artigo do Credo, que Cristo desceu aos infernos, que, como a gente reza no Credo Novo, digamos assim, ele desceu na mansão dos mortos. E aí eu peguei o Catecismo Novo porque eu pensei, poxa, não fala do limbo das crianças, será que ele fala simplesmente do limbo dos patriarcas? Que é uma doutrina tão... essa não tem dúvida que é dogma da igreja a existência deles. E aí eu pego, por exemplo, aqui o que é que ele diz. Cristo desceu aos infernos. Parágrafo 632. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou entre os mortos, pressupõem anteriormente à ressurreição que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu a descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Ok. Aí diz. Ou seja, veja que até o momento ele falou na morada dos mortos, mas não explicou bem o que é. Mais para frente ele diz o seguinte, 636. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo desceu, o morto desceu, e os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, porque Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que os haviam perseguidos. E ele continua falando, mas vai dizer vários parágrafos, mas é curioso, ele passa todo o artigo, o quinto artigo do credo, e em momento algum ele chega a falar, mencionar o termo limbo. O limbo sempre depois que ninguém sabe o que é mais o limbo. Mas o que eu achei pior, o que eu não tinha me atentado antes, eu nem sequer percebi, é que se você ler, vocês conseguiram perceber que existe de fato uma distinção, existem vários infernos, e que os condenados estavam no inferno propriamente dito, e que os justos estavam no limbo, e não junto com as almas condenadas. Vocês perceberam que não existe essa distinção? Que você ficava pensando, peraí, então estava todo mundo junto, condenado com Abraão,
Porque diz assim, inclusive ele fala, né? Cristo logo desceu os infernos, o Sheol ou o Hades. O Hades, para quem não sabe, era justamente o inferno da mitologia grega, né? E de fato, na mitologia grega, não existia distinção. Bom ou mal, todo mundo ia para o inferno. Existia um lugar menos quente, os locais mais bons, mas era tudo no inferno só. E a gente leu o catecismo que deveria explicar o básico, o beabá. Pelo contrário, ele até procura ser exaustivo, mas ele não fala o essencial. Aí eu fico pensando, peraí, como é que ele busca ser uma obra de referência, deveria ser uma luz para os católicos, e ele fala aquela sensação, né? Não diz o essencial. Aí eu peguei o catecismo romano. Vamos ver como é que ele diz. Sobre o mesmo ponto, o quinto artigo do credo. Vamos ver se realmente o catecismo novo, em relação ao romano, é algum avanço, é alguma melhoria na forma de expor a doutrina. Como é que ele diz aqui? Quinto artigo, desceu aos infernos ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Eu não vou ler tudo, só vou ler algumas partes selecionadas. Se muito importa conhecer a glória da sepultura de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme acabamos de tratar, de maior alcance para o povo cristão é saber os brilhantes triunfos que ele alcançou com a derrota do demônio e com a tomada dos infernos. E aí ele diz: a primeira cláusula deste artigo propõe-nos a crer que após a morte de Cristo, sua alma desceu aos infernos, e lá ficou todo o tempo que seu corpo esteve no sepulcro. Veja que curioso como é que, antes de explicar exatamente o que são esses infernos, olha como ele diz, aquilo que eu falei, ensinar os párocos a ensinar. Para a maior evidência deste artigo, o pároco começará por explicar em que sentido se toma aqui a palavra infernos. Deverá, pois, inculcar que não quer dizer sepultura, conforme alguns asseveraram, com a impiedade igual à sua própria ignorância. A expressão infernos designa os ocultos receptáculos em que são detidas as almas que não conseguiram a bem-aventurança do céu. Mas esses receptáculos são de várias categorias. Um deles é a horrenda e tenebrosa prisão, em que as almas réprobas estão atormentadas num fogo eterno e inextinguível, juntamente com os espíritos imundos. Chama-se também Gehenna e abismo. É um inferno propriamente dito. Há também um fogo de expiação, no qual por certo tempo se purificam as almas dos justos, até que lhes seja franqueado o acesso da pátria celestial, lugar onde nada de impuro pode entrar. Veja como ele deixa bem claro as diferenças entre cada inferno. O inferno é lugar inferior. No inferno propriamente dito, estamos condenados, os espíritos imundos, os demônios. Já o purgatório é um fogo de expiação. Existe também, afinal, um terceiro receptáculo, em que eram recolhidas as almas justas, antes da vinda de Cristo. Ali desfrutavam um suave remanso, sem nenhuma sensação de dor. Alentavam-se com a doce esperança do resgate. Estas almas eleitas aguardavam o Salvador no seio de Abraão. Foi a elas que Cristo Nosso Senhor libertou na descida dos infernos. Esse é o limbo. Veja que diferença. Ele mostra claramente. Existem três infernos. O inferno propriamente dito, onde estão os demônios, os condenados. Existe o purgatório, onde é um local de expiação, mas que nada de impuro entra. E existe o limbo, onde não havia dor, havia apenas a aplicação de Deus. Ele deixa bastante claro os locais. Veja que diferença de clareza. O Catecismo Novo, ele sequer fala o limbo. Eu no computador, quando tem no site Vaticano, eu pesquisei, né? A palavra limbo simplesmente foi supressa. Consequência, os católicos acreditam que o limbo não existe mais. Eu até vi uma discussão na internet, alguém colocou esse ponto, né? E uma pessoa comentou assim: o Papa Bento XVI aboliu o limbo. E aí, na verdade, por quê? Porque na verdade essa história toda começou com um documento da Comissão Teológica do Papado de Bento XVI. E que de fato ele vem com essa tese da possibilidade de salvação, que aí comenta que o limbo seria uma invenção medieval. E aí uma outra pessoa comentou: é verdade, o limbo estava lá quietinho, o Papa disse: não existe mais, o limbo deixou de existir. Porque é o que faz parecer. As pessoas dizem: não, o limbo existia e o Papa decretou, né? E aí eu lembro que Jesus Cristo disse a Pedro, né? Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mas ele não falou tudo que desligares nos infernos. Ele não deu autoridade ao Papa de desativar o limbo. Então, é óbvio que o limbo dos patriarcas, ele está vazio ou não existe mais, né? Porque os patriarcas, que eram as almas dos justos, antes da vinda de Jesus, foram levados ao céu. Mas ainda existe, a igreja diz, o limbo das crianças, para onde vão as almas das crianças em batismo. E percebam, negar que existe o limbo acaba desfavorecendo a necessidade do batismo. É uma consequência, porque se isso é absolutamente necessário o batismo para se salvar,
Então, tanto é que no documento da Comissão Teológica, eu já li esse documento e eu percebo que a argumentação que ele usa para justificar que as crianças poderiam ser salvas sem o batismo, ela poderia ser muito bem aplicada, mas também as não crianças, outras pessoas de outras religiões e tudo mais. Porque o objetivo é basicamente, a justificativa é, Deus não quer que ninguém se perca. Assim, em resumo é isso. Mas se é assim, seria uma malvadeza colocar as crianças no limbo. Mas, pelo contrário, São Tomás de Aquino sempre ensinou. É um local de felicidade natural. Como ela não recebeu a graça que vem do batismo, simplesmente ela não pode ter acesso à felicidade sobrenatural, porque essa só vem pela graça que vem do batismo. E isso não é uma culpa, não é uma pena estar no limbo, porque o limbo é um local de felicidade. O céu, na verdade, ele não é o que a gente merece, ninguém merece o céu. É um privilégio para aqueles que tiveram a oportunidade de receber a graça. Então, se a gente pode pensar, poxa, essas crianças poderiam estar no céu, mas primeiro que Deus é justiça, Ele sabe o que faz, né? E certamente quem está no limbo estão em felicidade natural, e talvez, se não estivessem lá, poderiam estar no inferno, se tivessem levado uma má vida. Então, assim, lógico, aqui não é o tema da aula, mas é curioso como o catecismo, que deveria ter aquela clareza, deveria ser o sustento das almas, né? Para a fé, da doutrina, ele é cheio de buracos mesmo. E alguém pode dizer, mas esse é só um capítulo ou outro, mas espera aí, se nega um só ponto da doutrina, isso é heresia. Tanto que um desses pontos eu peguei num artigo de um padre, era um padre da fraternidade, que o artigo era: o catecismo da Igreja Católica é católico? Bom, pode parecer uma pergunta muito ousada, mas quando a gente vê que, de fato, ele sempre contradiz com a doutrina católica, ele, de fato, enquanto o documento, não estou dizendo que todo mundo que usa é herege, é óbvio que não. Mas, de fato, se a gente assume, se a gente diz assim, olha, esse aqui é o catecismo da Igreja, é a obra de referência para todos os católicos, vá lá, leia tudo o que está aqui. Se alguém crê em tudo que está aqui, ele acaba perdendo a fé. Isso é evidente. É óbvio. Por mais que ele diga, fala da Igreja na salvação, ele vai dizer. Mas ao mesmo tempo, antes de dizer isso, ele já começa a dizer que os muçulmanos têm a mesma fé, ou têm uma fé, a fé de Abraão, que os judeus têm a fé, e também têm a fé de Abraão, que os ortodoxos têm a mesma fé, só que não é íntegra, mas têm a fé e têm seus salvação. Peraí, então para que eu vou converter alguém? Só para ela ter mais responsabilidades, porque nós católicos realmente viver melhor é mais difícil do que qualquer dessas falsas religiões, até porque elas são falsas. Então, converter o outro, às vezes, é até um desfavor, né? A gente pode acabar se perdendo, porque não vai conseguir viver. Quando pelo contrário, né? A evangelização é buscar trazer todos a fé católica. E aí, né? Eu lembro que, por exemplo, nessa aula, o Pedro ele reconhece, tristemente, né, esses pontos, e ele diz que, tipo, apesar disso, ele não deixa de usar, porque foi o catecismo que foi essencial para a conversão dele. E só que aí eu fico me perguntando, a necessidade, primeiro, esses pontos são tão graves que a gente pode muito bem justificar uma rejeição dele. E mais, a necessidade de usá-lo, se eu tenho algo que foi a obra de referência para todos os católicos por quase 5 séculos, que foi justamente o fruto da Igreja no seu período de aula, que é o Catecismo Romano, o livro de ouro, como Leão XIII vai dizer, porque pretende o Catecismo Romano em favor do Catecismo Amarelo, o Catecismo da Igreja Católica, se ele tem esses pontos. Aí eu vou dizer, mas ele explica tão bem todos os demais pontos. Bom, eu vejo esse catecismo como se fosse uma catedral, para fazer a analogia que você está fazendo no Romano, uma catedral moderna, com um estilo arquitetônico totalmente eclético, até com, digamos, com uma arquitetura de outras culturas, e é como se o telhado dela tivesse cheio de buracos, porque vai lá imagina o padre celebrar a missa, a gente tentando evangelizar com ele, mas ao mesmo tempo começa a entrar pontos que diz que eu não preciso mais converter o muçulmano, o judeu, o ortodoxo. Então, no fim, ele é uma espécie de catecismo anticatequético, se eu assumo ele como um todo. E aí o Pedro até comenta que, ao usar, e ele usa na catequese, ele quando chega nesse ponto ele tem que rebolar, ele pula esses pontos, porque realmente eles não podem ser passados. Agora eu fico pensando assim, eu preciso, há necessidade de fazer isso, quando se tem o catecismo romano, e aí até alguém comentou o seguinte, uma pessoa que é um amigo, né? Mas até o Padre Paulo usa ele.
Eu vi que na verdade o Padre Paulo até tem um curso sobre ele e agora está fazendo de novo, né? Eu lembro que eu até usei o curso do Padre Paulo no início da catequese quando eu dei. Só eu não lembro como é que ele trata esse ponto. Mas eu espero e eu acredito que o Padre Paulo também rebola quando vai tratar desse ponto, porque o próprio Padre Paulo já expôs, né, que ele reconhece que o método pastoral do Concílio Vaticano II fracassou. Então, é óbvio que se quem pretende dar uma boa catequese, ainda que busque usá-lo, tem que excluir esses pontos. Mas mesmo excluindo esses pontos, primeiro, será que alguém que não tem um conhecimento profundo de teologia consegue identificar todas essas falhas que há no catecismo tão grande, tão extenso e até tão confuso, às vezes, na sua linguagem? E mais, será que pode um catecismo que é feito para ensinar as pessoas na fé, os mais simples, ter tantos pontos de verdadeira contradição, tantos pontos confusos, vamos até que se contradiz, o próprio catecismo se contradiz. Então, o próprio Pedro ele diz o seguinte: se alguém for levar a fundo tudo que está nele, por mais que você diga que fala da igreja da salvação, mas ao mesmo tempo você está negando. É impossível você não ter pelo menos uma negação prática desse dogma se você aceita o que está nele, tudo o que está nele. E até outros pontos, como eu falei, o limbo, por que colocar uma explicação tão clara como existe no catecismo romano sobre os infernos, sobre os níveis dos infernos, o que é o limbo, por uma explicação que não explica a fundo, não explica a essência do que é os infernos onde Cristo desceu, por exemplo. Só para citar um ponto, né? Certamente não tem caso de jogar toda a questão, mas eu creio que deve estar claro que só esses pequenos pontos que eu expus já é suficiente para ver que existem problemas reais. Não é picuinha, não é mero preconceito porque veio do concílio. Não, existem problemas reais, existem problemas de ruptura real. E aí, como responder então? Né? Se diante disso, qual usar? Como eu falei, se eles ensinam a mesma coisa, eu posso usar tanto um como o outro. Mas se eles não ensinam a mesma coisa, eu devo usar o mais antigo. Mas para responder melhor, eu vou citar aqui, para finalizar, a encíclica do Papa Clemente XIII, que é em Dominico Agro, como eu disse que citaria. Por quê? Porque ela foi escrita em junho de 1761. Ou seja, quase 200 anos, praticamente 200 anos após o Catecismo Romano. Por que ele escreveu essa encíclica? Justamente porque o Catecismo Romano estava caindo em desuso. E por quê? Porque estavam surgindo catecismos ruins. No mesmo dia que ele publica essa encíclica, ele condena um catecismo que estava se divulgando na França, que era jansenista. Então ele condenou aquele catecismo e publicou essa encíclica. E eu vou lê-la e para mim, lendo esses pontos do catecismo da Igreja Católica, e logo após, lendo essa encíclica, até parece que o Papa Clemente XIII está respondendo o catecismo amarelo. Porque, veja bem, o que ele vai dizer. Sucede também, algumas vezes, que a ilusão diabólica facilmente se oculta em erros disfarçados pelas aparências de verdade, como também um leve acréscimo ou troca de palavras corrompem o sentido da verdadeira doutrina. Então, por exemplo, se antes ou se está dentro ou se está fora da igreja, agora eu posso estar plenamente dentro e não plenamente dentro, mas quase perfeitamente, como os ortodoxos. Um mero pleno e não pleno já muda tudo. Já não são mais cismáticos, já não há necessidade de conversão, já tem meios de salvação. Assim é que a profissão de fé, em lugar de produzir a salvação, leva por vezes o homem à morte, em virtude de alguma adoração, que sutilmente lhe tenha sido feita. Devemos, pois, afastar os fiéis, momentos que forem de engenho mais rude ou simples, os mais simples, destes escabrosos e apertados atalhos, por onde mal se pode firmar o pé, nem andar sem perigo de queda. É possível dizer que é possível ler esse catecismo sem perigo de queda? Não devem as ovelhas ser levadas às pastagens por caminhos não trilhados. Por isso não devemos expor-lhes opiniões singulares de doutores, embora católicos, mas unicamente aquilo que tenha um sinal inequívoco e certo da verdadeira doutrina católica, a saber, universalidade, ambiguidade e consenso doutrinário. Como eu disse, o Catecismo Romano foi feito de tal forma que não entrou nele mesmo aquilo que a Igreja aceita como discussão, mas que não é de consenso universal. Depois de condenar, por conseguinte, aqui já pulando um pouquinho, as heresias que naquela época tentavam ofuscar a luz da Igreja, depois de assim dispersar a nuvem dos erros, o Concílio Tridentino fez rebrilhar com mais fulgor a verdade católica. Como julgassem que aquela Santa Assembleia da Igreja Universal,
usado de tanta prudência e moderação, quiseram os nossos mesmos predecessores que outra obra fosse feita, segundo a mente do mesmo Sagrado Concílio, abrangendo toda a doutrina necessária à instrução dos fiéis, mas de maneira absolutamente livre de qualquer erro. Eis o motivo de terem publicado o presente livro, com o título de Catecismo Romano, empresa que lhes acarreta louvor sob 2 pontos de vista. E aqui só essa encíclica foi feita e ela vem anexada em todos os catecismos romanos a partir de então. Então, por exemplo, aquela segunda edição que eu falei em português, que veio 200 anos depois, já veio com essa encíclica. Por isso que ele está apresentando o catecismo romano. E quais são esses 2 pontos de vista, esses 2 motivos de publicarem? Por um lado, reuniram no catecismo a doutrina que é comum na igreja e isenta de qualquer perigo de erro. Por outro, determinaram expressamente que esta mesma doutrina serviria para a instrução pública do povo. Obedeciam ao preceito de Cristo Nosso Senhor, que aos apóstolos mandou: dissessem às claras o que ele próprio lhes dissera nas trevas, e dos telhados apregoassem o que ao ouvido tinham escutado. Obedeceram também à vontade de sua esposa, a igreja que clama: mostra-me onde descansas ao meio-dia. Veja que bela frase. Onde não for meio-dia, onde não houver luz tão clara que se distinga perfeitamente a verdade, fácil será que por ela se tome uma falsa doutrina, na aparência de verdadeira. Na obscuridade, dificilmente se logra distinguir uma da outra. E aí eu pergunto, será que nesses pontos, ainda quem argumenta, não são heréticos, mas realmente são claros? Realmente é fácil uma pessoa simples distinguir a verdade do erro, lendo esses pontos tão verdadeiramente obscuros? E aí ele continua mais para frente. Os papas mandaram expor no catecismo romano, de maneira clara e luminosa, somente as verdades necessárias, ou as mais proveitosas para a salvação, as quais devem ser explicadas à cristandade. Este livro, porém, feito com muito esforço e trabalho, aprovado por consenso geral, acolhido com os maiores aplausos, caiu, por assim dizer, das mãos dos pastores, graças ao amor de inovações, que em nossos dias enaltece vários e diversos catecismos, que de modo algum podem comparar-se com o romano. Veja que curioso, né? Ele diz que por amor de novidades se enaltecem vários catecismos, mas que de modo algum se comparam com o romano. Enquanto no Catecismo Novo, o próprio Papa João Paulo II, ele encoraja que se façam mais e mais catecismos segundo as diversas culturas, as diversas situações locais, quando o mundo foi feito para ser universal. Desse fato é resultado 2 males, e vejam que curioso, o Papa vai dizer 2 males que foram frutos desse amor de novidades. O primeiro foi quase destruir a uniformidade no modo de ensinar. Eu pergunto, existe uniformidade no modo de ensinar hoje? O Catecismo Amarelo garantiu alguma uniformidade, ainda que seja com essa nova redação? Não. O próprio Paulo está estimulando uma pluralidade. Eu lembro que uma vez eu estava, quando eu fazia parte de um grupo de jovens, numa outra paróquia, eu cheguei a levar, porque eu percebi que ninguém estudava nada de doutrina, e eu levei esse catecismo e eu, que era o único que conhecia, eu disse assim: alguém sabe que livro é esse? Ninguém sabia que livro era esse, ninguém tinha visto o catecismo. O pessoal já tinha feito o crisma e ninguém tinha visto, ninguém sabia o que era o catecismo. Então, veja que coisa. E mais, o outro mal, no intento de remover finalmente da divergência que há nos métodos de expor a doutrina católica, nasceu o segundo mal, que são as contendas. E aí, mais para frente. No intento de remover finalmente esses 2 males da igreja, julgamos, pois, necessário que se tornassem a fonte, da qual apartaram desde muito o povo fiel. Portanto, ouvemos por bem entregar outra vez aos pastores das almas o mesmo catecismo romano, pelo qual a fé católica tomara nova vida anteriormente, e os corações dos fiéis se consolidaram nos ensinamentos da igreja, coluna e firmeza da verdade. Da mesma maneira, sejam agora os fiéis preservados o mais possível de novas opiniões, não abandonadas pelo consenso comum e nem pela antiguidade. Então vejam, né? E aí o Papa manda que se publique, manda que se faça novas traduções, manda que se imprima novamente, e muitos bispos, até aqui no Brasil, mandaram novamente que os padres têm em todas as paróquias do catecismo romano. Então, veja que curioso, o Papa diz bem claramente, tanto para combater a falta de uniformidade, como para combater as contendas que haviam nos católicos, que se publique novamente o mesmo catecismo romano. Por quê? Porque ele é um ensinamento que tornou tornou viva a fé católica anteriormente,
e que se preserve o mais possível das novas opiniões. Justamente que se consegue aquela que tem um consenso comum e a antiguidade. O que não se pode dizer do catecismo novo, que pelo contrário, buscou ser justamente uma novidade. Bom, então é isso. E aí, alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Alguma coisa não ficou clara nesse ponto? Eu não vou entrar no catecismo propriamente, só daqui a 15 dias a gente vai começar com o proêmio. Tanto o proêmio como a primeira parte é muitos objetivos muito diretos, são uma página cada um, e logo depois o Papa começa a expor artigo por artigo do credo, né? Que é um método tradicional de discussão. O próprio versão da Igreja Católica também tem isso, também vai expondo artigo por artigo, mas como a gente viu, nem todos os pontos tem a clareza que havia no antigo.